Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo, mais um episódio do Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e é com muito prazer que lhes apresento o último volume das Crônicas de Creta, a conclusão da saga épica que se passa na Grécia Antiga, o retorno do errante, Return of the Wanderer. Mas é claro que você sabe, né? Você vai curtir o canal, você vai se inscrever, você vai comentar, falar aí qualquer dúvida que você tenha, esclarecer qualquer coisa que você gostaria de falar e também tocar o sininho para receber notificações toda semana. E é isso. Vamos então à conclusão das Crônicas de Creta. Return of the Wanderer. Este livro ele não foi lançado no Brasil e nem em Portugal. É uma saga em 3 volumes que começou com o Feudo Sangrento de Alteu, passou a sua segunda parte na corte do rei Minos e depois chegamos finalmente aqui em Return of the Wanderer. Eu lembro muito quando adolescente que quando eu comecei a acompanhar esta saga, foi publicada pela Mark Saraiva na década de 90 e eu fiquei extremamente decepcionado com essa editora porque ela publicou os 2 primeiros volumes, mas nunca chegou a trazer para o Brasil a tradução do terceiro e ficamos a ver navios por muitos anos. Só depois de velho que eu acabei adquirindo pela internet o Retorno do Errante, e aí eu tive que ler em inglês, exatamente, tive que me esforçar aí para poder ler a escrita um tanto árida dos 3 autores. Mas do que se trata esse livro? Vamos primeiramente a algumas informações básicas. Em primeiro lugar, Return of the Wanderer, que só tem seu original em inglês, foi lançado em 27 de fevereiro de 1986. Ele é lançado pela mesma editora, Puffin Books, que lançou os livros-jogos da Fighting Fantasy. Porém, ele tem um outro tema e autores completamente diferentes. Apenas o editor que é o mesmo. Seus autores são 3 jovens estudantes na época de literatura e artes clássicas, que são o John Butterfield, o David Hodigman e o Philip Parker. E eles vão usar o conhecimento que eles adquiriram sobre esse assunto para forjar um material riquíssimo que é esse livro-jogo, a saga Crônicas de Creta. As ilustrações internas são de Dan Woods. Vou mostrar aqui para vocês 3 ilustrações do Dan Woods. Mais uma, desembarcações, tá vendo? E mais uma ilustração para vocês. Quem fez a capa que mostra o errante, o alteu, né, o andarilho voltando para sua terra natal é Michael Embden. E tanto Dan Woods quanto Michael Embden, quanto os autores, trabalharam aí nos 3 volumes, certo? Mas do que se trata? Primeiramente vamos ver o texto introdutivo aqui na parte de trás. Como o jovem herói Alteus, na qual você representa este personagem, flagelo dos ímpios, você sobreviveu aos perigos de Creta, matou o Minotauro e agora está zarpando triunfalmente para Troezen e para casa. Mas sua viagem será longa e perigosa. Cuidado com as tempestades e perigos que certamente irão cercar você. E bota tempestade nisso, hein? As rochas conflitantes, perigos sombrios do submundo, escravidão e naufrágio, enquanto você luta para o cumprimento de sua nobre missão. Bastam 2 dados
um lápis e uma borracha para embarcar nesta heróica aventura na terra dos mitos e lendas. Bom, então, o retorno do errante, sendo que o Wanderer também pode ser traduzido por andarilho, certo? É o terceiro e último volume da série Crônicas de Creta. E, embora ele possa ser jogado sozinho, independente dos outros dois, ele fica muito difícil de entender e até de jogar. A jogabilidade fica prejudicada. Então é muito melhor que você tenha em mãos os dois primeiros volumes, tenha jogado os dois primeiros volumes, tá certo? Porque aí eles formam uma história só e você consegue, inclusive, entender o início do livro, porque senão em 3 parágrafos você vai morrer. Em 3 parágrafos você sucumbe. Vamos à história. Você é Alteu, e nesse livro é chamado de O Vingador, por ter eliminado o Minotauro de Creta e vingado a morte de seu irmão Teseu nas mãos do Minotauro. Esta campanha segue o seu triunfo após a vitória contra Minos. No entanto, sua volta para casa não será nem um pouco feliz. Você logo se verá embarcando numa grande viagem por muitas terras desconhecidas, inclusive por Egito, e até mesmo uma visita ao Hades, como eu vou falar daqui a pouco. A sinopse é um pouquinho vaga, tá? Mas é uma campanha imensa e é a conclusão de uma saga épica. O Retorno do Errante não tem falta de elementos memoráveis da mitologia grega, muito pelo contrário. Aqui ele aborda muitos assuntos, muitas situações e pega emprestado de autores clássicos, monstros, bestas, né, personagens da mitologia. E os autores fizeram bom uso deles, incorporando essa campanha de formas e de maneiras que realmente funcionam. Mas, quando você chega aqui no final, a coisa meio que degringola, porque você precisa enfrentar uma série de mortes repentinas, falhas abruptas, e os autores não te dão nenhuma dica de qual é o caminho certo. O livro é realmente muito difícil. É como se os autores estivessem incorporando os deuses gregos inconstantes, imprevisíveis, sádicos, e estivessem te martelando, te punindo por algo que você nem sabe o que fez. Então você não tem nem como adivinhar, e você também não sabe o que é o certo e o que é o errado. Apenas os autores sabem. Então esse terceiro volume é realmente uma penitência, certo? A aventura começa exatamente de onde a outra terminou. Você saindo de Creta no navio ateniense, de velas negras, deixando Creta para trás. Juntamente com os jovens que seriam sacrificados por Minotauro e com a Ariadne. Então, você faz uma viagem em direção a Atenas. No meio do caminho há um motim, os marinheiros estão ali descontentes com a tempestade do mar Mediterrâneo, com a demora para chegar para casa. Eles fazem um motim, mas você rapidamente consegue, com a ajuda dos jovens atenienses, derrotar os amotinados e ainda joga o líder da rebelião para fora do navio, certo? Depois você chega em casa, em Atenas, e assim que você chega, há duas opções aqui, dois caminhos. Se você chegar com o seu navio com as velas negras e ter esquecido de trocar para velas brancas, o seu pai, o rei Egeu, vai ficar tão entristecido porque ele vai achar que você terá se matado. E aí, como no velho mito do Teseu, ele vai se suicidar, vai se jogar no mar. A outra opção é você chegar com as velas trocadas, com as velas brancas, e ele te recebe no porto com um abraço. Só que ele fica tão emocionado com a volta, com o retorno do errante, que ele acaba morrendo, tem um troço e morre nos teus braços. O problema é que
o povo de Atenas te responsabiliza e o general Eteco, louco pelo poder, decide que você não pode mais ficar na cidade. E aí ele arranja um jeito de você ir embora. Nisso, você volta para casa, para Troezen, num barco, porém, no meio do caminho, Poseidon decide destruir tua embarcação com uma tempestade e você afunda e vai parar no litoral. Chegando no litoral, você encontra um outro grupo de marinheiros e pergunta se eles estão indo para Troezen. Um deles diz que está. E aí você aceita viajar com eles para Troezen. E lá você encontra um personagem chamado Marcos, um comerciante fenício. Esse Marcos vai ser o personagem mais complexo e mais bem trabalhado aqui. E ele é um comerciante bem liberal, né? É um cara que não tem muitos escrúpulos na hora de ganhar dinheiro. E ele faz todo tipo de negócio para ter lucro. E ele finge ser o seu amigo o tempo todo. Mas ele vai ser o único personagem recorrente aí até o final da trama. Vocês então embarcam num navio chamado Dijin. Só que o capitão do navio, que é um armênio, te engana. E ele fala que vai passar sim por Troezen, mas antes vai viajar para o leste, sendo que Troezen fica a oeste. E lá ele vai visitar diversas cidades no que hoje é a Turquia, né? Vai visitar Calcedônia, vai visitar Troia, vai visitar Sione. E só depois que vai viajar para Troezen. E aí você tem que passar meses no mar, parando de cidade em cidade, até chegar a Troezen, se chegar. Então, você aceita a viagem. Chegando em Sione, você percebe que a cidade foi afetada pela fome, por pragas, e participa de um ritual de mistérios para a deusa Deméter, a deusa da agricultura. Depois de Sione, você parte para Calcedônia, onde consegue salvar o navio, manobrando o leme e desviando o navio de uma rota que levaria para o naufrágio certo, pois o navio bateria em rochedos pontiagudos. Depois você chega a Troia, e aí que acontece a parte mais bizarra do livro, certamente. Em Troia você conhece o seu primo, Agnetos, que é o... se eu não me engano o nome dele é esse, Agnetos. Ele é o rei, governante de Troia. E ele te recebe bem, mas ele tem muita inveja de ti, que agora é o novo, supostamente, rei de Atenas, com a morte do seu pai, né? Então ele decide te humilhar na frente do povo. E aí ele, sem você querer ou sem você saber, ele te inscreve nos jogos da cidade. Um jogo é de corrida de barcos, que você tem que contornar uma pequena ilha, uma pequena enseada. E o segundo jogo é de arremesso de disco. No primeiro corre tudo bem, é tranquilo, você faz o contorno, vence a competição, ou não, né? Você pode também perder, mas enfim, continuamos. E aí na segunda prova, você, pelo menos os autores, fazem com que o personagem jogue o disco errado de metal e acerta quem? Ele mesmo, o próprio Agnostes. Eu falei Agneto, é Agnostes. E ele acaba sendo morto por esse disco, claro, e a população de Troia agora quer a sua cabeça. Você, em desespero e humilhação, se torna então réu perante os deuses do crime de assassinar um parente de sangue, o seu próprio primo. Não sei por que os deuses também parecem te responsabilizar pela morte do seu pai, Egeu. E aí você tem que fugir de Troia imediatamente. E aí, no meio do caminho, encontra ali um templozinho, que é um templo de uma divindade qualquer. E aí você chega até o sacerdote para conversar com ele. Mas, aqui vem a parte mais importante que eu esqueci de comentar. Antes de você chegar em Atenas, e antes de acontecer toda essa situação, lembra que no final do último livro o Alteu havia ficado com a Ariadne? Você achou que eu esqueci da Ariadne, né? Não. Você aceitou fugir com a Ariadne de Creta e casar com ela. Aí o navio parou na ilha de Naxos. E quando chegou na ilha de Naxos, ele teve uma visão
das fúrias o chicoteando e o humilhando, né, quase que até a morte. E nessa visão ele ficou, né, com a ideia que não poderia casar com Ariadne, porque se casasse com ela, ele se tornaria membro da família de Minos e Alteu se tornaria coautor da morte do Teseu, seu irmão. Você está achando confuso? Eu também achei muito. E aí qual foi a solução do Alteu? Abandonar a pobre Ariadne na ilha de Naxos. Sim, aqui você faz um papel de um canalha, né? Bom, acontece que a Ariadne estava grávida. Exato, estava grávida. E ela, quando tem a filha, que é a filha de Alteu, ela morre numa rocha ali no parto na ilha de Naxos. Entendeu? Agora, qual é a situação? Beleza. Então, no sacerdote Alteu, ele é culpado de 3 crimes. Ter abandonado a Ariadne, grávida, na ilha de Naxos. Ter sido responsável pela morte do Egeu, mas coitado. Qual é a culpa do Alteu do homem ter tido um troço na frente dele? E agora ter matado o seu primo Agnestos. Sei lá, acho que é esse o nome. Agnestos, Agneto. Agnóstis, isso. Voltando. Então, odiado pela população de Troia, que agora quer a sua cabeça, o Alteu rapidamente vai para um templo e o sacerdote diz que ele precisa se purificar. Então ele pega um navio e vai para a costa da Itália, onde lá ele pode visitar um templo de Ares ou uma ilha da Circe, que é uma feiticeira. Mas claro, né? No meio do caminho, o que acontece? O navio é destruído por uma tempestade. Isso mesmo, destruído por uma tempestade. Aí o Alteu vai parar numa ilha, que é a ilha de Ogígia. Nessa ilha ele é recebido por uma tal de Calipso e fica 4 anos na ilha com os sobreviventes do naufrágio. Finalmente ele decide sair da ilha, avisado pelo deus Apolo, e aí ele vai para viajar para purificar os seus pecados, mas depois ele monta uma jangada, vai para a costa da Itália, lá ele não consegue a sua purificação, e aí ele então volta de novo para o mar Mediterrâneo, tentar ir para casa, e lá ele é de novo acometido por uma tempestade. Gente, eu sei que vocês estão ficando meio confusos, mas já está acabando. No final, Alteu é levado para a costa da África. Lá ele enfrenta tribos bárbaras, é assaltado e sequestrado por núbios, vai parar na Núbia, depois foge, aí segue rio Nilo acima, numa embarcação, passa pelo Egito, chega no Delta e lá descobre que precisa chegar até o Hades e encontrar o Teseu. Só o Teseu saberá como Alteu poderá ser purificado, ser perdoado pelos deuses e voltar para casa. Chega no Hades, enfrenta o cão Cérbero, enfim, consegue encontrar o irmão Teseu, contra o espírito também da Ariadne, e depois levado para fora, e lá ele finalmente consegue chegar a Atena, juntamente com o Marcos. Aí chegando em Atenas, ele percebe que, lembrando que já se passaram 7 anos e meio, chegando em Atenas ele é completamente esquecido pela população, ele percebe também que os jovens atenienses caíram em degradação, agora estão perdidos na bebedeira, em promiscuidades. Ele então decide sair daquela cidade sombria, vai para Tebas. Em Tebas ele é atacado por adoradores de pássaros, uns caras que se vestem de homens pássaros que matam viajantes. Aí depois ele consegue sobreviver, sai de Tebas, encontra um culto, que é o culto chamado de Philaetidae, uma coisa assim, Philaetidae, que era o que o Teseu havia indicado lá no Hades, lá no submundo. E aí chegando lá, os caras dão um chá de cogumelo, e você tem ali uma
uma visão, e nessa visão você é finalmente purificado, e aí chega em casa. E aí quando chega em Troezen, acontece, tcharam, um final mais terrível, mais trágico que eu já vi na vida. Aqui rola um spoiler, mas eu já tô tão eu tô tão no ânimo, tão na emoção que lá vai. Quando chega em casa, a cidade de Troezen está arrasada, destruída pelos troianos, que buscaram vingança pela morte do Agnostos, o rei da cidade, lá, o seu primo. E na destruição eles mataram quase toda a população, mataram sua mãe, a Etra, mataram um sacerdote, e aí a cidade foi incendiada, e aí começa a chover, ali no meio da chuva você tá com o corpo do sacerdote na sua mão, e aí as duas últimas linhas são assim: e milhares... você reza para os deuses, olha para o céu, mas silêncio total. E aí nas duas últimas linhas: e a 500 milhas ao leste, sua filha espera o seu tempo, afiando sua lâmina. Ou seja, a filha de Alteucariadin está lá afiando uma lâmina, esperando um novo ciclo de vingança. Quer dizer, Alteu, que de desconhecido tornou-se um herói, um vingador, mas ele é traído, abandonado pelos deuses e volta para casa, e onde encontra apenas ruínas, morte e destruição. E assim termina o Retorno do Errante. O que mais que eu posso falar desse livro, né? Bom, isso aqui que eu falei, gente, é apenas 10% de tudo que você vai acontecer. É uma verdadeira tragédia grega, daquelas que deixariam Sófocles ou Eurípides cheio de inveja. Em outras palavras, é praticamente o mesmo que os livros-jogos anteriores, no que diz respeito à dificuldade, às frustrações. Só que essa conclusão não atende às expectativas que foram criadas nos dois últimos livros. A história é muito desigual, os três livros são muito diferentes uns dos outros. Parece que eles não se encaixam, não conseguem ter uma coesão, né? É terrível. Parece que os autores só tinham mais um livro e eles pensaram em criar uma coisa totalmente anticlimática, onde jogaram um monte de monstros mitológicos com episódios reconhecíveis lá da mitologia grega, do Hércules, do Perseu, do Odisseu, mas isso tornou uma série interminável de participações aí de divindades e vilões. A maior parte do texto é escrito apressadamente, pouco sofisticado. Você muitas vezes não sabe se está com o seu equipamento ou não, e não se preocupe, você vai perder tudo aquilo que você encontrou nos últimos livros, você vai perder nesse livro. Você vai terminar sua aventura com honra 1, acredite, e no máximo uma faca. É uma pena, porque o material era muito bom. Os dois últimos livros foram muito bons. Eu dei nota 9 para os dois últimos livros, né? Mas a conclusão deixa muito a desejar, né? O livro lembra muito a Odisseia, do Homero, mas sem a mesma genialidade, sem a mesma criatividade. O texto ele tem uma aridez insuportável. E o comprimento dele também é exagerado. Vários parágrafos longos. Eu não me incomodo com um texto ser florido, cheio de detalhes, mas a história não é boa. Infelizmente, a conclusão da saga não é muito boa. Claro, nem tudo é ruim. Primeiro que o início do livro é muito emocionante, porque você abandona a Ariadne e eu fico triste e com pena da pobre garota. E a conclusão também é genuinamente comovente. O fim do livro realmente é de chorar. E isso é uma coisa que não é comum nos livros-jogos, porque a maioria dos livros você vira um herói, você consegue fama, fortuna. Aqui não, aqui tem um desfecho trágico, como era comum na visão grega antiga, né? Agora, é um talento narrativo que aparece muito pouco, espaçadamente, não é o conjunto da obra. E a maior parte do livro beira a mediocridade. É exatamente isso. O único personagem interessante do livro, diferente na corte do rei Minos, que eram praticamente todos eram interessantes como personagens complexos, aqui só o comerciante fenício Marcos, que te engana, ele finge ser teu amigo, é um interesseiro,
mas é o único cara que realmente funciona. E geralmente o livro é muito bom quando ele está perto, né? Mas quando ele está distante você fica ali muito frustrado. Parece que os deuses usaram você de fantoche por algum motivo. Bom, as falhas da história na escrita poderiam ser perdoadas se a jogabilidade fosse boa, mas ele também falha nesse departamento. É um livro onde cada escolha errada te leva a um beco sem saída. Ele praticamente só tem uma rota certa e você não pode ter muito poder sobre suas escolhas. Você é forçado a entrar no navio, você é forçado a entrar numa cidade, você é forçado a matar o seu primo, você é forçado a abandonar a Ariadne, ou seja, é muito linear. São os autores te conduzindo sem muita liberdade de escolha, diferente talvez dos 2 últimos livros, né? É possível terminar o livro sem muitas lutas, mas a experiência geral do jogo é realmente frustrante. Bom, podíamos ter a conclusão trágica, não importa a conclusão ter sido trágica, mas o desenvolvimento dele até chegar lá não é muito bom. As imagens, as ilustrações são boas, tá? Isso não tem nenhum problema, a capa, as imagens são excelentes, nada a comentar sobre isso. Mas, para concluir, mesmo essa conclusão ter sido de baixa qualidade, as pessoas vão se sentir atraídas, porque elas querem saber a conclusão da história, elas querem saber como a série termina. Isso não é um erro, até porque a conclusão do livro é muito instigante, e não existe uma conclusão tão trágica dessas, tão diferenciada nos outros livros-jogos. Então, se você quiser se debruçar aqui e ter paciência para enfrentar essa bagunça, e ter paciência de sofrer tantas frustrações, tantas derrotas, e ser usado como um joguete nas mãos dos deuses, tudo bem. Você pode, é louvável que faça, para conseguir pelo menos concluir as Crônicas de Creta. E sim, é uma trilogia recomendada. Se você me perguntar, você não recomenda o livro? Não, recomendo, mas não ele sozinho, os 3 juntos. Os 3 juntos formam sim um épico maravilhoso. A conclusão é anticlimática e poderia ter terminado na corte do Rei Minos, tá bom? E a última observação antes da nota é que nessas horas eu penso no Kratos daquele jogo God of War, porque não tem um 4º volume, né? Um 4º volume onde o Alteu poderia subir o Olimpo e acabar com todos aqueles olimpianos desgraçados que ferraram com a vida do Alteu, pobre andarilho, não é verdade? A nota, enquanto eu dei a nota dos 2 últimos livros, 9 cada um, esse aqui eu vou dar 6. Sim, 6 é a nota que eu dou para ele. Tem, como eu falei, tem bons momentos, o início e o fim do livro são muito bons, são emocionantes, mas o desenvolvimento dele é trágico, cansativo e frustrante, tá bom? Mas eu ainda deixo aqui a minha recomendação para você jogar as Crônicas de Creta como um todo, tá certo? E aqui terminamos as aventuras do Bravo Alteu. Na próxima semana vamos retomar os vídeos da Fighting Fantasy. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e tchau, tchau!